Vamos começar, a gente já pode, por favor, compartilhar os slides. Boa tarde a todos, pessoal, professor, boa tarde, Ellen, boa tarde. Se puder, a Ítala já colocar os slides. E aí, a Marisa, que começa do nosso grupo, Marisa, fique à vontade. Ok. A gente fez uma apresentação, acho que espero bastante enxuta. O nosso grupo vai falar sobre caminhos para a governança da inteligência artificial na saúde no Brasil. E o nosso grupo é composto pela Ítala, Janaína, Marisa e Vinícius. E a nossa proposta foi exatamente analisar quais são as prioridades de governança da inteligência artificial na saúde do Brasil, sabendo que é um tema bastante atual e, com isso, de toda a documentação, seja ela internacional ou nacional, está em perpétua transição. Então, a gente não tentou abordar absolutamente tudo, mas tem alguns insights de algumas das questões da inteligência artificial na saúde. Então, pode passar o próximo. Para isso, nós decidimos analisar algumas das principais recomendações internacionais de governança da IA na saúde, como a Organização Mundial, a OECD, a União Europeia, e a partir daí verificar de que modo o Brasil poderia apoiar-se, né, nessas diretivas para elaborar suas próprias recomendações e regulamentações que vêm sendo feitas, né, que estão aí sendo elaboradas, visando as suas prioridades, a sua questão cultural, regional, necessidade de saúde pública e, sobretudo, possibilidade econômica. Pode passar. Então, a utilização da IA na saúde é sem dúvida uma ferramenta, né, extremamente útil, mas ela tem suas limitações e desafios. E por essa razão, a minha parte aqui vai ficar com a Organização Mundial da Saúde, que eu não falei. E por essa razão, a Organização Mundial da Saúde, ela vem mantendo uma forte vigilância e discussão sobre o tema, né? Basta ver o número de publicações que ela lança em um curto espaço de tempo, né? No mesmo ano, que é de 2021, ela lança 3 documentos. Em junho, ela apresenta os 6 princípios sobre a IA na saúde, onde ela detecta risco e benefício. Em agosto do mesmo ano, ela lança um outro documento, onde ela discute o uso da IA na saúde e a necessidade da colaboração global. Em novembro de 21, também do mesmo ano, né, ela lança um alerta para o uso ético dos desenvolvedores e pesquisadores da IA na saúde, assim como a comercialização desses dispositivos. E 2 anos depois, em outubro de 23, ela publica um novo documento abordando a segurança do paciente e apresenta realmente os princípios fundamentais da regulamentação da IA na saúde. Pode passar. Só que o que nos chamou a atenção é que o último que eu falei foi de 2023. Em 2024, ela já lança um outro, né? Apenas um ano depois. Onde, na verdade, ela vai tentar se ver obrigada a lançar um novo relatório, porque ela vai abordar as questões da IA generativa, em particular das chamadas LLM, que é das grandes modelos de linguagem, que não estavam contemplados nos relatórios anteriores de governança de IA na saúde, né? O início da IA generativa vai se dar em 2022, agora, muito recente, mas muito rapidamente ela já passa a ser aplicada, coisa que a gente tem discutido nos outros encontros, né? E ela evolui para sistema cada vez mais complexo. E isso traz muita incerteza, muita necessidade de novos tipos de governança, e é isso que acaba ocorrendo, por exemplo, na própria União Europeia, que também lança a governança da inteligência artificial, e logo na sequência ela passa a lançar novos documentos para corrigir e atualizar em função da IA generativa que já vinha vindo e ela não tinha feito a análise. Você vê que é tudo muito rápido, você mal acaba de ler algumas coisas para pensar na governança, já vem outras. Então, até esse estilo de governança, que governança eu tenho que fazer para uma coisa que vai mudar o tempo inteiro, que eu nem prevejo, né, a possibilidade do alcance que ela tem. Então, já fica um problema aqui. E aí eu mostro que outros países, até em função dessa IA generativa, vem impedindo, né, o uso dessa IA generativa. Então, pode passar para o próximo. Então, na verdade, a gente vai fazer uma análise no trabalho escrito um pouco mais profunda, mas aqui eu enxuguei um pouco e coloquei quais são os desafios que a Organização Mundial da Saúde coloca para a utilização dessa IA generativa na saúde.
Ela traz no documento mais de 40, se eu não me engano, e aqui eu listei 9. Quando vocês forem ver aqui rapidamente esses 9, eles não são diferentes das questões de regulamentação da IA em outros lugares, né? Porque eu falo em precisão, dados, alucinação de dados, privacidades, eles praticamente são os mesmos. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu falo desse uso da IA generativa na saúde, esses princípios eles são muito mais potencializados nas questões dos desafios e problemas. Então, por exemplo, na IA generativa, que eu estou utilizando várias plataformas, milhões de dados, plataformas das mais diferentes possíveis, que sejam elas plataformas da saúde, ou plataformas que não são de saúde específica, mas ela junta todos esses dados para pegar dados de saúde e dar uma tomada de decisão, eu vou ter uma imprecisão muito maior na questão da saúde, porque eu trato dados de saúde e dados que não são da saúde. Eu coloco isso como dados de saúde e os dados que a gente discutiu com o grupo, que são os dados que a gente chama de bem-estar, né? Os dados que vêm do Apple Watch, de qualquer coisa que você vai jogar na internet, você joga sua pressão, sua estatura, você joga uma série de coisas que são dados de saúde, mas nessas plataformas não são considerados dados de saúde, são considerados dados de bem-estar. Então, com isso, você tem uma maior imprecisão, você tem um maior problema com a questão da privacidade, porque são dados que podem vir de bancos de dados médicos, onde a privacidade talvez seja preservada, mas eles podem vir de bancos de dados que não são médicos e que não teve nenhum cuidado com a privacidade do paciente. E isso, a mesma coisa se dá no sentido do consentimento, da falta de transparência e responsabilidade. Quando eu falo de grandes bancos de dados, como a IA generativa, como é que eu vou pegar, eu tenho uma tomada de decisão que vem dessa IA generativa, como é que eu vou remontar a transparência e a responsabilidade no caso de uma tomada de decisão médica? E a outra questão que eu levantei de todas as normativas, os problemas da OMS, é o impacto ambiental. Para você manter toda essa questão da IA generativa, ela tem um impacto ambiental muito grande e a OMS também chama a atenção para a substituição da autoridade médica. O que seria a substituição da autoridade médica? É você ficar tão atento às tomadas de decisões dessa IA generativa como responsável pela tomada de decisão na medicina, que você tende a colocar o médico um pouco de lado em detrimento das tomadas de decisões do próprio dispositivo. E a outra questão que ele chama a atenção é que, na verdade, a substituição da autoridade médica é porque você pode ter todas essas grandes plataformas de IA generativa em saúde sendo feitas por empresas privadas. E essas empresas privadas nem sempre têm só médicos na elaboração dessas plataformas. Então, e mesmo assim, também não tem só médicos e também, ou não tem médicos, não precisa ter só médicos, obviamente, porque ela tem engenheiros, né? Mas a outra questão é que, na verdade, os interesses, talvez, que elas possuem na elaboração desses algoritmos não sejam totalmente os mesmos que uma saúde pública. Então, muitas vezes você pode ter essas plataformas enviesando as tomadas de decisões, porque as preocupações são diversas. Próximo. E aqui, por último, que eu coloco só algumas coisas também que a OMS coloca como necessidade de governança. Qual é a principal coisa de governança que eu acho que chamou atenção para nós nesses estudos? Que a OMS ela diz assim, vamos ter então uma governança onde as responsabilidades serão partilhadas, né? Primeiro eu teria o que é uma responsabilidade dos desenvolvedores. Os desenvolvedores eles têm responsabilidade na elaboração do projeto, na provisão, no serviço de publicação, na implantação, e a responsabilidade do governo seria a definir quais são as obrigações e leis dos desenvolvedores. Mas aí nós teremos um problema também. Essas LLM, que são a IA generativa de alta performance, elas têm uma das características dela é a imprevisibilidade, né? Você tem tantos dados, tantas plataformas, que elas são imprevisíveis nas tomadas de decisão que elas terão ou no modo como elas agruparão esses algoritmos. Então, como é que eu consigo governar diante da imprevisibilidade? Aí a OMS, ela diz assim, eu não posso fazer com que essa responsabilidade caia em cima dos desenvolvedores, porque é imprevisível, eles não têm culpa se alguma coisa ocorrer. Como é que eu vou fazer? Então, ela dá uma dica que, na verdade, os governos eles deveriam prever essa reparação
opção por uma compensação. Então, a pessoa que se tivesse algum problema em relação a essa tomada de decisão na saúde, ela tivesse uma compensação, e aí ele diz assim, em função dessa compensação que o governo vai, de alguma maneira, elaborar para compensar a pessoa, eu teria uma redução do ônus da prova, uma presunção de causalidade, e ela diz assim, você teria também um fundo de compensação onde você não teria culpa. Eu não posso culpabilizar os desenvolvedores, porque senão eu traria um medo, um receio das tecnologias e eu iria impedir o avanço dessas tecnologias. E a outra coisa que ele coloca é que esse tipo de governança deveria ser uma governança pensada de maneira internacional, para que essas plataformas se unissem, e que, na verdade, ele termina dizendo que a grande maioria dos governos ainda estão despreparados para ter essa governança por inteligência artificial generativa de última geração. Então, isso foi algumas das ideias que a gente pegou da Organização Mundial da Saúde, e aí eu vou passar em seguida para a apresentação da Ítala, que vai falar sobre as regulamentações da OECD, para depois a gente chegar a algum interesse sobre o Brasil. Obrigada. Boa tarde. Eu vou Boa apresentar tarde. a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Bom, no ano 2019, a OECD criou 5 princípios para a administração responsável e confiável, que é o crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar, valores centrados no ser humano e justiça, transparência e explicabilidade, robustez, segurança e proteção, e, por fim, responsabilidade. Logo, para o ano 2024, a OECD criou também outro documento com recomendações para políticas nacionais de cooperação para uma IA confiável, que tem vinculação com os princípios para a administração feitos no ano 2019, como investir em pesquisa e desenvolvimento de IA, que tem relação com o princípio 1 de crescimento inclusivo, a recomendação de promover um ecossistema digital para a inteligência artificial, relacionado com o princípio de valores centrados no ser humano e justiça, moldar um ambiente político favorável para a inteligência artificial, com transparência e explicabilidade, também desenvolver a capacidade humana e preparar para a transformação do mercado de trabalho, com robustez, segurança e proteção, e, por fim, a cooperação internacional para uma IA confiável, né, com o princípio de responsabilidade. Já para o ano, desculpa, 2024, a OCDE fez uns documentos, entre eles está o texto de Anderson e Sutherland, que falam sobre IA na saúde e esses riscos e barreiras. Muitos já foram falados pela Marisa, né, que tem relação com a privacidade, a segurança e as vias. Isso quer dizer que sempre tem que ter cuidado com a proteção dos dados, porque pode criar preconceitos. Outro ponto é a desinformação que a população pode ter com o uso da ferramenta de sistema de inteligência artificial. Outro ponto é essa sobrecarga adicional que pode ter o pessoal de saúde para o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. A falta de políticas alinhadas, sobretudo nos contextos de América Latina, de América do Sul global, né? E a fragmentação do sistema sanitário, que com muitos países da América Latina, o sistema sanitário é fragmentado, e isso também pode, de alguma maneira, ter consequências para o uso de ferramentas de inteligência artificial. Algumas maneiras de mitigar os riscos e barreiras, a OCDE dá algumas opções, que é a supervisão no uso dos sistemas de inteligência artificial, estabelecer medições nacionais e internacionais, definir critérios para a aplicação dessas soluções de inteligência artificial, ter também um envolvimento do pessoal sanitário desde o design até a avaliação dessas soluções de inteligência artificial, a interação da IA como um histórico médico considerando a diversidade de geografia, de raça, entre outras. Por outro lado, estabelecer certificação e regulamentação, também código de conduta para o uso de IA, colaboração transfronteiriça, sobretudo na regional, e promover a responsabilidade do uso de sistemas de inteligência artificial.
Por fim, no ano 2022, também, a OECD tem um texto sobre o uso estratégico e responsável de IA na América Latina e o Caribe, e tem algumas recomendações. Algumas das principais recomendações são fomentar a colaboração regional para elaborar essas estratégias conjuntas, a adoção de estratégias nacionais no uso de dados dos pacientes, a cooperação em projetos regionais de inteligência artificial para maximizar benefícios, também o apoio a esforços nacionais para garantir implementação descentralizada, adotar medidas para garantir a sustentabilidade a longo prazo nas iniciativas de uso de sistemas de inteligência artificial na saúde pública, aplicar princípios éticos e quadros nacionais e detalhados, também ter ênfase em considerações de uso e governança e a disponibilidade de capacidades de liderança sustentada. A OCDE fala sobre habilitadores críticos. Quais são? São, por exemplo, assegurar o acesso a dados precisos, financiamento para exploração de IA na região, aquisição de conhecimentos especializados próprios para a América Latina, facilitação do acesso a serviços de terceiros e acesso à infraestrutura digital necessária para a inteligência artificial, que seja da América Latina, própria da região ou da América do Sul. Eu vou passar agora, desculpe, a palavra para o Vinícius. Obrigada. Bom, pessoal, a nossa intenção é conhecer parâmetros e diretrizes que o mundo trouxe nessas principais instituições e organizações para que a gente possa criar o nosso modelo ou fazer a nossa recomendação aqui para o Brasil. O que eu trouxe aqui do ponto de vista da União Europeia, e também citando aqui desde o corpo hipocrático, né, de mais de 2.000 anos, é uma certa resistência da saúde em adquirir novas tecnologias ou colocar em prática novas tecnologias. Se nós pensarmos nisso, a inteligência artificial em saúde, ela está um pouco mais atrasada com relação aos outros campos. Então, o corpo hipocrático já falava de diretrizes, predição e ética. A Declaração de Genebra atualizou isso, e a gente vê aqui reiteradamente essa mensagem desse slide, né, discussões, reuniões reiteradas para tomar decisões que possam regulamentar a inteligência artificial na União Europeia. Então, aqui são uma série de acontecimentos, que eu não vou entrar em detalhes, mas que foram publicados, analisados, revisados e republicados. Eu chamo a atenção, por exemplo, aqui para junho de 23, onde colocou-se em negociação todas essas regulamentações, o ato de inteligência artificial, a lei de inteligência artificial na Europa, e negociaram e votaram sobre o que deveria ser feito ou não. A última publicação foi de março de 2024 e já está em vigor a partir de 14 de abril para regulamentação da inteligência artificial de maneira geral. Pode passar o próximo. Algumas mensagens foram trazidas desta discussão europeia sobre o risco da inteligência artificial em todas as áreas, mas especialmente na saúde. Quer dizer, questões de biometria, questão de identificação facial, questão de fatores emocionais que podem ser em tempo real utilizados para direcionar tomada de decisão em saúde foi discutido. Pode passar o próximo. E a saúde foi considerada, a princípio, um tipo de dado sensível de alto risco. Essa foi a proposta inicial direcionada para a saúde e chamando atenção, enfim, para a questão especificamente da privacidade e da possibilidade da tomada de conduta, né, individual, tendo em vista que a proposta da utilização é coletiva. Quer dizer, como que você faz para uma pessoa individualmente conseguir tomar sua decisão de não expor o seu dado, por exemplo, sendo que essas ferramentas elas são de utilização geral e o machine learning, por exemplo, pode tomar decisões que estão com dificuldade ainda de ser regulamentadas. Pode passar o próximo. A mensagem final que a saúde baseada no continente europeu, na União Europeia, nos trouxe, que eu acho que seria interessante discutirmos aqui no Brasil, é a possibilidade da estratificação do risco
do uso da inteligência artificial em saúde, não considerá-la efetivamente de alto risco, mas vamos discutir reiteradamente com vários players da sociedade como deve ser feito o dado, como deve ser tratado o dado de saúde, não como de alto risco, de forma genérica, porque aí a gente pode, por um lado, continuar sendo muito restrito para o desenvolvimento da inteligência artificial na saúde e, por outro lado, às vezes excedendo demais na privacidade das pessoas. Isso que eu queria trazer da União Europeia. Pode passar. Agora a Janaína vai falar. Boa tarde a todos, eu sou a Janaína. Eu apresento a vocês o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores sistemas do mundo com acesso universal a serviços e ações de saúde. Então, através dessa linha do tempo de secretarias do Ministério da Saúde, eu destaco a criação da SEIDIGE, que é a Secretaria de Informação em Saúde Digital, que foi criada em 2023. Pode passar, por favor. A SEIDIGE, ela formula e monitora políticas públicas orientadas para a gestão de saúde digital, né? E também fiscaliza a LGPD junto com a NPD e dentro dentro da secretaria, participa também da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, onde também atua no Departamento de Informação e Informática do SUS, o DataSUS. A Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde Digital e o conceito ampliado de saúde criaram o programa SUS com a lei, né? Com a LGPD foi criado o programa SUS Digital e o conceito de dado pessoal sensível de saúde, que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde para aplicação de sistemas de IA na saúde. E o conceito ampliado de saúde, ele está relacionado não somente, né, à ausência de doença, mas a fatores condicionantes e determinantes de bem-estar físico, mental e social. Pode passar, por favor. Então, diante de tantas possibilidades, também é necessário expor os problemas advindos da utilização de inteligência artificial. Então, apresento a vocês a IBM e soluções em IA. A IBM, com a missão de revolucionar o tratamento de câncer, baseado em evidências usando IA, apresentou o IBM Watson for Oncology, né? Esse sistema inteligente, ele, na ética da aplicação dessa IA como uma tecnologia emergente para a tomada de decisões clínicas, não foi totalmente apoiada pelo sistema de apoio à decisão clínica, né? No Brasil, aqui, por volta de 2017, o Instituto de Câncer do Ceará, com o Hospital Haroldo Joaçaba, a IBM e a Universidade de Harvard, eles passaram a desenvolver pesquisas, né, com impactos diretos ao paciente oncológico do SUS, que corresponde a 70% da demanda do estado do Ceará. Essa IA, ela apresenta um viés, né, na taxa de concordância entre as opções de tratamentos determinada pela WFO, que é essa solução tecnológica, e aquelas determinadas por uma equipe multidisciplinar. Pode passar, por favor. Hoje, né, por meios de avanço nas principais tecnologias do Watson, a IBM desenvolveu a próxima geração de IA. O IBM Watson X é uma plataforma de dados integrada e unificada para governar o Machine Learning e a IA generativa e que pode ser implementada na nuvem ou no local. E automatiza processos de modelo em todo o ciclo de vida da IA. E esse modelo inclui o IBM Watson Data, o IBM Watson AI e o IBM Watson X Governance, que é o modelo de essa empresa ela está apresentando como solução. Então, esse modelo, ele apresenta valores e são 3 pilares, que é a conformidade, o gerenciamento de risco e a governança do ciclo de vida. Por favor.
insights para a IA na saúde no Brasil. Prever altos investimentos a longo prazo, rever governança de inteligência artificial generativa na saúde, garantir privacidade em toda a cadeia, garantir compensações diante imprevisibilidade e erro, investir treinamento pessoal em saúde, evitar burnout, utilização de inteligência artificial como ferramenta, não autoridade final, banco de dados representativo, população nacional, representatividade, raça, gênero, povos indígenas, impedir colonização de dados na saúde, erro, cautela, uso precipitado de serviços sem teste local, banco de dados menores, aí personalizada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, parabéns ao grupo pela excelente pesquisa, né? Vocês mostraram aí. Acho que a Márcia comentou uma coisa interessante ali no chat, que é essa estratificação que o Vinícius trouxe, do relatório da União Europeia, Vinícius, porque isso é muito interessante, porque, enfim, a regulamentação está em cima da avaliação de risco também, e aí é interessante ver esse modelo europeu, né, do que é considerado alto risco, baixo risco e médio, etc., e aplicar, e aí a gente pensar em aplicar o caso brasileiro e aplicar as diferentes áreas. Achei isso um bom insight, assim. Então, bom, super obrigada. Eu vou passar para o professor Virgílio fazer as perguntas e comentários. Obrigado, Ellen. E obrigado a vocês aí, Vinícius, Marisa e Ítala. Vinícius, Marisa, Ítala, e tem mais um, né, tem um quarto aqui. Qual é? Janaína. Janaína. Então, tá bom. Parabéns a vocês também pela apresentação muito cuidadosa, né? Muito interessante, o tema é mais do que atual e relevante, né? Eu tenho alguns pequenos comentários para fazer, sabe? A apresentação está muito boa. O primeiro é o seguinte: a regulamentação que vocês mencionam, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, a regulamentação não tem o poder vinculante, ela não determina. Tá? Então, os países podem, é um conjunto de recomendações de uso, e não de uso obrigatório. Então, tem aí uma diferença, é muito mais um conjunto de recomendações, né? Um outro ponto que eu achei importante, a questão de governança é chave para esses novos tempos, onde cada vez mais há máquinas e humanos compartilhando decisões, né? E muitas vezes decisões que não são explicáveis, que não são compreendidas. Um aspecto que eu tenho conversado com alguns colegas de importância é de se ter uma monitoração dos serviços de IA na saúde. Porque se vocês pensam em princípios são fundamentais para orientar como fossem guidelines, mas princípios não forçam, quer dizer, não necessariamente são aplicados. Então, é necessário pensar no aspecto da auditabilidade desses sistemas. Tá? Esse é um ponto prático de muita importância, porque se você segue o princípio ou não segue, e como você não pode ter a verificação disso, os princípios não teriam um efeito importante, benéfico para a sociedade, né? Então, esse ponto da monitoração, auditoria, são dois pontos fundamentais para se ter uma governança efetiva, tá? Tem outro ponto que eu achei também bacana, né? Vocês trouxeram as questões de dados, mas, por exemplo, eu acho que, se vocês vão elaborar um pouco mais, falta discutir a questão da regulação do uso de dados. Quem pode usar os dados da saúde? Quem pode usar? Qual a garantia do cidadão de que os dados dele são usados de forma, ainda mais na saúde, que muitas vezes é necessário ter o dado social de quem é
são gerados aqueles dados. Então, políticas para o uso de dados, ou seja, um processo regulatório para o uso de dados no Brasil vai ser muito importante, né? Teve uma dúvida que eu fiquei, sabe? Num dos slides vocês mencionam assim, LLM, né, os modelos de linguagem, imprevisível, né? E claro, isso é o que acontece mesmo. Mas como que a Organização Mundial da Saúde está sugerindo regras para regulamentar? Eu não vejo possibilidade. Regulamentar o quê nesses sistemas? Quais são as regras? Quer dizer, verificar cada resultado? Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é da base de treinamento, a responsabilidade é do modelo de linguagem, a responsabilidade é por exemplo, da OpenAI, que coloca disponível os chat GPTs, ou Llama pelo Google e por aí vai. Então, essa é uma questão também que talvez merecesse mais uma discussão mais aprofundada de vocês, inclusive para dizer, olha, não há ainda um entendimento de como que isso vai ser feito, né? Enfim, muito bacana o trabalho de vocês, o trabalho de IA e gênero. Eu acho que vocês estão fazendo progressos muito interessantes e que vão ser úteis. Trazer essa discussão com vocês, cada um é de uma instituição aí, trazer essas discussões para outras pessoas participarem, você vai ampliando o debate público sobre essas questões, tá? Então, muito legal, gente. Muito obrigado aí pelas duas apresentações desse grupo agora e do grupo anterior de IA e gênero. Ellen, é com você que manda na reunião. Obrigada. Obrigada, professor Virgílio. Vinícius ou Marisa, vocês gostariam de comentar? Não, na verdade eu mencionei o Vinícius e a Marisa porque acho que o professor Virgílio comentou algumas questões desses que vocês trouxeram especificamente, né? Eu vou responder, certo. Primeiro, professor, muito obrigado pelos comentários. Está tudo anotado aqui o que o senhor falou. Eu acho que são bons insights para a gente dar continuidade. E realmente não temos muitas respostas. A Marisa, eu acho que vai falar sobre a LLM. Eu vou responder rapidamente, Ellen. Aliás, gostaria também aqui de agradecer a Ellen, que deu um apoio inicial para a gente ter essa demanda que nós tivemos de usar instituições para trazer princípios, né? A gente discutiu bastante, o professor Virgílio falou sobre os princípios, eles não demandam, né? Eles só apontam quem que na prática vai colocar isso para funcionar. Então a gente debateu muito isso quer dizer, é uma questão em aberto e concordo que a auditoria seria uma forma prática de fazer isso, né? Mas eu queria responder a colega que fez a pergunta no chat. O que acontece é que o Gomes Gonçalves, lá até é um pesquisador de Sevilha, na Espanha, que fez uma publicação pela Comissão Europeia falando de IA na saúde. E aí foi ele que propôs a possibilidade de estratificação do risco da IA na saúde, não necessariamente utilizar como alto risco. Foi isso. Então, digamos assim, a publicação tem o selo da União Europeia, então é oficial deles, e a proposta foi feita por esse pesquisador de Sevilha especificamente. Então, foi isso. A gente achou interessante também. O que eu acho um pouco difícil é colocar isso em prática aqui, para a gente poder sentar várias pessoas para fazer isso. Eu não tenho muito assim, noção de como isso seria viável, assim, mas eu acho que é útil. É isso. Obrigado. Eu posso entrar só na complementação. Primeiro, também agradecer ao professor Virgílio pelas colocações e dizer que muitas delas foram as nossas preocupações do debate. Inclusive, ontem mesmo a gente estava discutindo a questão da Organização Mundial da Saúde, que ela dá esses princípios, mas que eles são quase esotéricos, né? Então, quando ela diz assim, vamos repartir as obrigações, né? Os provedores vão fazer e serão responsabilizados, né, pelo que eles fazem em termos técnicos, e o governo vai tentar diminuir os problemas, dando uma compensação para as pessoas que se sentirem prejudicadas. Então, você já vê que realmente ela não tem muita
possibilidade Ideia de do que vai governar, né? fazer. Exato. E aí eu pensei assim, e o que os países fazem? Você acha que todos os países pobres terão dinheiro para poder compensar as pessoas que terão algum prejuízo com a IA na saúde? O sistema público do SUS terá esse dinheiro para compensar? Então, achar responsabilidades quando você tem uma tecnologia que não tem previsibilidade, eu acho que eu vejo realmente um problema entre governar no imprevisível. Como é que você governa responsabilizando coisas quando elas não são previsíveis, né? Quem vai arcar com a É. imprevisibilidade? Eu acho que esse é o grande ponto para mim, né? Da IA em qualquer lugar e na saúde mais ainda. Então a gente comentou exatamente isso com as normas da Organização Mundial. Então foi um dos pontos que nós discutimos. E que mais o senhor tinha perguntado? Acho que, que eu me lembre só. É isso. Eu Obrigada, falei também da Maria. questão da política de uso de dados. Que Eu vai, só vou comentar mais uma coisa da política de uso é, de dados. Eu acho que teve não a Organização Mundial da Saúde, mas um outro trabalho, porque a gente leu tanto e ainda não é, sistematizou tudo no trabalho. Mas tem uma das pessoas que dizia que a ideia não é ir para a IA generativa na saúde, porque ela realmente vai trabalhar com bancos de dados imensos, enormes, com dados que estão na internet, que esses dados da internet geralmente vêm de países mais não evoluídos, mas mais desenvolvidos, né? E que geralmente você ficaria com os dados de saúde de uma população, né, como o sul global, e não estariam tão evidentes na internet, então você já teria todo esse viés. Então ela dizia, e você teria uma IA generativa treinada com esses dados de uma população que não seria a nossa, então tem todos os problemas. E aí a solução que ele colocava na saúde também, sobretudo, era para se trabalhar exatamente com dados locais. Então eu tenho uma população local, enfim, regional, etc., e eu coloco aqueles dados de saúde para que eu crie uma IA generativa com aqueles dados populacionais daquela saúde. Então, é restringir os dados de saúde e não aumentar eles para uma IA generativa. É claro que cada caso é um caso. Eu penso nas leituras de imagem, né? Se você for ver um câncer de imagem de seio, é bom que seja mundial, global, porque a imagem ela vai trazer uma resposta, mas talvez em outros casos de saúde, talvez ele tenha que ser global. É uma coisa que só está começando, tem muitos problemas e eu acho que os insights dessas instituições, eles servem para dar insights por onde a gente vai. Deixo a palavra para a Janaína e Thalys, se elas quiserem complementar. Boa tarde, professor. Complementando um pouco o que você questionou, pediu para que a gente comentasse a respeito do uso de dados, né? Uma coisa é você coletar os dados, armazenar, mas aí o que você faz com esses dados? Eu não sei se é isso que o senhor está perguntando, mais ou menos. quer dizer, o que eu estava perguntando, em termos mais assim, práticos, você imagina o seguinte, o SUS tem dados da população Uhum, brasileira, de vários recortes da população, em tipos de questões de saúde. Quem pode usar isso? São os brasileiros? Quem pode usar? São as empresas? Se elas vão usar, quais são as garantias que isso vai ser dado? Como vai ser esse acesso? Quais são as garantias de anonimidade? São várias as perguntas sobre o uso desses dados. uhum, E ainda tem a questão de que várias empresas internacionais querem usar esses dados, mas esses são dados da população brasileira, para uhum, que tem que ter uma clara definição. Então, não existe hoje a lei de proteção de dados é uma coisa, mas o uso de dados coletados uhum. pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é muito valioso, porque pela dimensão, por ser centralizado da dimensão do país, mais de 200 milhões de habitantes, com dados centralizados, não existe outro país que tenha isso. O Reino Unido tem um serviço que foi inclusive inspiração do SUS brasileiro, porém são 50 milhões de pessoas e a diversidade é muito menor. Então, o SUS, os dados do SUS, são um tesouro da sociedade brasileira. Como ele vai ser usado? Isso. É algo que a gente deve ter cautela, né? Porque hoje se fala muito em monetizar, né? Monetizar dados, né? E nós temos o mercado econômico, então com relação ao uso de dados, isso pode ocorrer, esses dados podem ficar expostos e Não, você. eles estão totalmente guardados. Você não se tem acesso a esses dados. Inclusive para Uhum. pesquisa não existe acesso a eles, viu, ainda.
Ah, tá. Então, Então, são mas eu dados entendo. protegidos. Ah, tá. Mas eu entendo que o que eu entendo com relação ao uso de dados, que hoje se fala, se questiona muito no Brasil, principalmente no SUS, é a questão da monetização, né? Que hoje virou um mercado, né? Então, é isso que. Então, estão transformando dados em dinheiro, né? Então, isso na saúde tem um enorme impacto. Tá bem. É o Mas que eu. você deve definir essas regras, quais são, sabe? Que não existem ainda. Não existem ainda. E assim, porque então é algo que eu posso continuar pesquisando a Hum? respeito, e porque o que eu tenho, e que eu pesquisei, que eu consegui de informações, tá ligado também à gestão comercial, ao benchmark, mas é relacionado à monetização desses dados. Então, Ok. assim, desculpa não ter essa resposta certa Não, para o não, senhor. era só para trazer, Quero não, que a mas gente é era só para agressivo, mas eu vou. Lógico, esse trazer questionamento eu observações para vocês aceito. Aham. enriquecerem o trabalho, não era Tá no bom, sentido de ter a resposta agora, não. tá Viu? bom, Você está obrigada. mais do que correta na forma que está fazendo, mas é para trazer Uhum. novas questões a serem pensadas, tá? Obrigada, professor. De nada. Ellen, vamos caminhando para o final, né, Ellen? Sim, sim, estamos. Gente, muito obrigada. O grupo, a apresentação foi fantástica. Essa questão da auditabilidade que o professor Virgílio falou, realmente, é, enfim, isso aplicado não só à saúde, né? Todos os É, setores. Pensar como que vai valer, fazer valer esses é, princípios de isso transparência, mesmo. privacidade, tudo isso. Agora, em relação aos dados da saúde, em questão do SUS, né? Eu conheço ativistas da saúde pública que realmente defendem fortemente que todo o sistema de IA precisa ser aberto se for utilizado pelo SUS, né? Precisa, antes de entrar no SUS, já precisaria passar por uma auditoria, né? Uma É. revisão. E se o pessoal da bioética que está na saúde pública está levando essa questão. Bom, antes da gente fechar, o Tem uma Ricardo. pergunta, o Ricardo levantou a mão aí, Isso, eletrônica. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Estou Sim. em trânsito aqui. Eu queria parabenizar a apresentação do grupo, muito elucidativo, muito interessante poder aprender. E eu gostaria de lançar aqui uma pergunta. No professor Virgílio, como eu botei lá no Slack, eu gostaria de saber se a gente tem como se posicionar em relação ao Estado de São Paulo querer adotar o ChatGPT publicamente, né, declarando, para É. substituir professores da educação básica, ensino, se de repente nós, quanto cátedra, não poderíamos produzir algo para entrar nesse debate público e marcar posição também. Eu acho que esse é um debate interessante, difícil, porque vai ser muito politizado, né? Mas é importante que aqui dentro dessas discussões tragam esse tema, diversas visões dos participantes desse grupo sobre essa questão. Mas é importante ver exatamente o que o governo de São Paulo quer fazer, né? Eu li um pouquinho mais sobre a proposta, não é falar assim, vamos substituir os professores. Eles estão propondo pelo menos no que eu li, estão propondo uma etapa de avaliação de protótipos, enfim, é preciso olhar o texto que eles definiram e não só as manchetes de jornal, mas eu acho que é uma ótima oportunidade de se discutir questões como essa por esse grupo aqui, multidisciplinar, com um olhar de diversas áreas do conhecimento, né? Uma ótima ideia, Ricardo. Obrigada, bom, obrigada, Tem Ricardo, mais pela um, a pergunta. professora Sim, Lucilene. Então, queria fazer uma pergunta rápida para você, Vinícius. Você fala sobre a regulação, que a União Europeia tem essa regulação, né, da IA. Até a última vez que eu fiz uma pesquisa sobre isso, era realmente só a União Europeia. E eu pergunto, vocês que estão acompanhando isso, não há nenhum outro país, nada que tenha feito Tem essa regulação resolvido, similar? eu não tenho esse conhecimento, só da União Europeia. Foi aprovado, Incrível, mas né? não entrou ainda em vigor, tá? Ainda tem Incrível. uma última etapazinha. E é incrível que somente eles, né, que É, claro,
que é uma importante, mas nada mais. Então continua sendo somente isso. A China parece que tem vários procedimentos adotados, mas ali são adotados de uma maneira mais, vamos dizer, autoritária pelo governo, mas uma política clara e assim pública, me parece que é só a Europa que já conseguiu aprovar isso, essa governança ou regulação E da ainda IA. não está, né? Como o senhor está Ainda dizendo, não né? está em uso, ainda não, em vigor. Obrigada. Bom, obrigada a todos e todas pela presença hoje. Foi muito rica a discussão, as apresentações. Eu até gostaria aqui de comentar mais coisas com o tempo, mas a gente continua se comunicando, né, pelos canais para as próximas Apresentações. ações, apresentações, tá bom? Então, super obrigada. Obrigado, Ellen, por fazer aí você como mestre-sala da reunião, né, com a anfitriã. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigada, professor Virgílio, pela E a todos, muito presença. obrigado aí pelo trabalho dos dois grupos e os outros que também estão em andamento. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau. gente. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.